Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Alegria, não é? É com muito amor, com muito carinho, com muito prazer que nós recebemos cada um de vocês aqui, nessa casa abençoada, nessa casa iluminada. Alguns que já há tempos eu não via e que estão retornando, é uma alegria, um prazer recebê-los aqui. Cumprimento também aos amigos internautas, que agora também podem nos ver através do nosso site, não é? E que esse estudo tenha ido além fronteiras. Nós estamos aí já com quase 55 mil visualizações, e isso nos deixa muito felizes, com muitas perguntas chegando até nós. Então, para nós é um prazer estarmos aqui hoje como facilitadores. Agradeço aqui ao nosso companheiro Ives e também ao meu querido amigo que está aqui hoje conosco. Aliás, está aqui pela primeira vez. Né, Cleison? Está aqui nesse estudo pela primeira vez, né? Bem lembrado aqui, né? E vai estar agora também participando como facilitador desse nosso estudo de perguntas e respostas. Eu vou passar primeiro aqui para nosso companheiro Cleison, que vai nos dar a honra e estar respondendo a primeira pergunta, depois o Ives e assim sucessivamente. Bom estudo para todos nós. Primeiramente, boa noite. A pergunta que foi formulada é a seguinte: há diferença entre mentor espiritual e espírito protetor? Se houver, qual a função de cada um deles? É alegórico nós ficarmos dando nomenclatura e titulações aos espíritos. Allan Kardec vai pontuar na obra da codificação que os espíritos se dividem em espíritos inferiores, em espíritos medianos, pseudo-sábios, e os espíritos superiores, os espíritos de classes mais elevadas. Nós temos apenas que nos atentar ao fato de que, tendo dito Kardec que existem espíritos, nós atrairemos para a nossa convivência aqueles espíritos que nos são afins. Eu posso dizer que tenho um amigo espiritual, mas o que esse amigo faz por mim? Eu posso dizer que eu tenho um guia espiritual, mas para onde esse guia vai me guiar? Ele pode me guiar para um lado, mas pode me guiar para o outro. Eu posso dizer que tenho um mentor espiritual, mas ele me mentora a quê? Ele me assessora a quê? Então, nós precisamos apenas de nos preocuparmos que temos junto de nós espíritos que nos são simpáticos e aqueles espíritos que, através do seu amor, encontram prazer em nos conduzir para o bem. Esses sempre existirão em nossas vidas. E que alguma das vezes, através da nossa ignorância, da nossa teimosia, nós nos afastamos deles e eles se permitem afastar para que nós possamos decidir por nós mesmos, até que pela força das nossas próprias provações venhamos a retomar o curso. Então, eu diria a respeito dessa pergunta isso, que os espíritos, eles não apenas se classificam como mentor espiritual, como guia espiritual, mas eles são, muitas das vezes, aqueles que nos conduzem e nos ajudam a nos melhorarmos. Boa noite, pessoal. Alegria estar aqui novamente. Como o Espiritismo explica os signos? Os signos têm algum fundamento ou não? Bom, eu achava que não, até então. Mas, numa pergunta do livro O Consolador, de Emmanuel, se eu não me engano, a pergunta 162, Emmanuel diz que tem alguma relação, sim, que os astros, eles influenciam de alguma maneira a nossa vida. Agora, é claro que essa influenciação, ela não é definitiva, ela não define caráter e ela não prediz o nosso destino, porque isso está em nossas mãos, está naquela bagagem que a gente traz do passado, está dentro das nossas escolhas, das nossas aquisições espirituais. Agora, os signos, eles têm uma influência sobre nós que a gente ainda não sabe definir ao certo. Uma influência sutil que a gente ainda não sabe definir, mas que existe sim. Agora, como eu já disse,
não define caráter e não prediz o nosso futuro, porque a gente tem o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolha, que é a nossa liberdade relativa dentro do nível evolutivo que a gente tem, do nível de consciência que a gente possui, e isso vai dizer muito mais do que essas pequenas e sutis influenciações dos signos e dos astros. Uma pergunta interessante aqui, né? Na verdade, até um depoimento. Boa noite. Estou frequentando a casa há mais de um ano e já entendo muita coisa. Me vejo assistindo palestras, estudos e me emociono e me entristeço ao ver o quanto sou imperfeita. Gostaria de ser caridosa, ajudar o próximo, mas me vejo correndo dos trabalhos para casa e vivendo só dentro do meu mundinho, um tanto vazio. São tantos conflitos internos, com tanta informação, e me sinto meio paralisada. Como faço para sair dessa situação de paralisia? Sei que posso e que devo fazer, mas não consigo. Olha que coisa interessante. Você já tem a resposta? Não é? Você já tem o conhecimento necessário, minha querida, né? Você que fez essa pergunta, você já tem o conhecimento, sabe que pode e que deve, mas não consegue. Consegue sim. Consegue se você se esforçar mais, não é? Todos nós passamos por conflitos internos, passamos por dificuldades, passamos por situações difíceis na nossa vida, problemas. Mas olha só, na verdade os nossos problemas, as nossas dificuldades são as grandes oportunidades, são os desafios que nós temos que percorrer. Tem uma lição muito bonita no livro Vinha de Luz, não é? A lição de número 119. Eu sei de cor porque foi o tema do nosso culto do Evangelho no lar de hoje, viu, gente? Né? Eu não sou tão bom assim de memória. Né? E nós estudávamos essa lição hoje, fortaleza. Né? Então, quando ali Paulo falava na carta que escreveu, se não me engano, aos Romanos, e ele fala assim, na tempestade, né, seja fortes. Às vezes a gente passa por situações difíceis, sim, mas como eu disse, essas situações difíceis, e que Emmanuel nos retrata isso muito bem nessa lição, que eu deixo de dever de casa para vocês, na lição de número 119, no livro Vinha de Luz, é nas dificuldades, nos desafios que a gente tem que superar, é que a gente vai se fortalecer. É na doença que é onde o cristão mostra, então, a sua fé inabalável ali na providência divina. Então, apesar de todas essas situações, minha querida, e a todos nós aqui, né, vamos nos esforçar, aproveitar essa oportunidade da reencarnação e sermos úteis para aquele que necessita e, com certeza, para consigo mesmo. Pois que esse é o objetivo da reencarnação, é nós nos melhorarmos. Tarefas, seja nesta casa, ou seja em qualquer outra casa, não necessariamente espírita, aonde estiver precisando de ajuda, aonde você tiver uma afinidade com aquela atividade, olha só. Eu gosto de mexer com crianças, ótimo. Eu gosto de cuidar dos doentes, eu gosto de visitar os velhos, os idosos. Enfim, qualquer atividade que você for fazer, será sempre muito bem recebida ali e será muito útil. Então se esforce mais para ser útil, para que você possa melhorar cada vez mais. Mas precisa de ter força de vontade e perseverança. Não é? É isso. Próxima pergunta é: boa noite a todos. Fiquei sabendo hoje que uma pessoa aqui na nossa cidade e que fez muito pela educação lutava contra um câncer que se espalhou e esta pessoa estava sofrendo muito. Estava no hospital e pediu para ser sedada para eutanásia, após se despedir da família. Falaram que ela foi uma pessoa muito digna e foi assim até tomar corajosamente essa decisão. Esta decisão foi correta, foi digna, foi lúcida, não foi um suicídio,
Como a espiritualidade vê essa decisão desta pessoa? Obrigado. Bom, primeiro eu não posso responder como a espiritualidade enxerga essa atitude, né? Porque há espíritos e há espíritos. Então, alguns espíritos vão pensar de uma maneira, outros espíritos vão ter outro pensamento. Agora, nós precisamos nos ater ao que fala o Espiritismo acerca da própria vida, acerca do próprio indivíduo. Eu não vou julgar o ato da pessoa por ter optado pela sedação e eutanásia, mas eu vou dizer o seguinte: o homem, por mais que ele viva corajosamente, por mais que ele viva uma vida digna, uma vida correta, uma vida exemplar, né, uma vida ilibada, ele não tem direito de tentar contra nenhuma espécie de vida, nem mesmo a vida que é sua. Porque a nossa vida não fomos nós quem a damos. Nós somos vivos de Deus. É Deus o Criador. É Deus que nos gerou. Ele criou todas as coisas. E se nós optamos pela evasão, nós precisamos racionalizar, identificar se isso não é um ato de falta de coragem, de falta de fé, de falta de compromisso, ou até mesmo uma maneira de fugir daquela provação, de fugir daquele tormento momentâneo que, grande maioria das vezes, nós mesmos os escolhemos no projeto reencarnatório. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: por mais que as pessoas tenham vida completamente digna e tenham sido pessoas de referência e de renome social, nós, como não podemos proporcionar e criar a vida, também não temos o direito de ceifá-la da carne, porque nós escolhemos estarmos aqui nesse instante. Boa noite. Sou recente na doutrina espírita. Antes era católico. Ainda entendo a figura dos anjos espirituais como sendo a figura dos amigos espirituais como sendo do tipo dos anjos que nós conhecemos na religião católica. No entanto, pelo que vejo nas obras espíritas, os amigos espirituais se apresentam com roupas comuns mesmo. É verdade? Pois pergunto isso porque sempre tive dificuldade de me aproximar da fé nos anjos por achar que são representados visualmente de forma muito distante da realidade. Olha, a gente tem que considerar que isso é uma dificuldade recorrente em nós que estamos chegando na doutrina espírita, e não somente quem está chegando, até para a gente que tem mais estudo, que a gente procura conhecer algumas obras, vamos dizer assim, de mais profundidade, obras mais doutrinárias na doutrina espírita, a gente também tem dificuldade de compreender determinadas realidades do plano espiritual que nos são muito novas. E isso é facilmente explicado pelo seguinte: na nossa história de evolução espiritual, ao longo das reencarnações, nos foi ensinado de uma maneira diferente. Então, hoje, eu trago todas as reminiscências dessa construção psíquica que foi edificada durante séculos, em que a gente foi obrigado a acreditar em um céu miraculoso e um inferno das punições eternas. Então, até essa desconstrução ela se efetuar com sucesso no nosso psiquismo, na nossa mente, ela ainda demanda algum tempo. Então é muito comum a gente visualizar os espíritos superiores com as asas de anjo, né? A gente ter a figura dos anjos com asas ali, cabelo cacheado, né? E a figura dos demônios com chifre, com espeto na mão, né? Porque essa é a simbologia que gira em torno, né? Que gira em torno dessa realidade espiritual.
e que nos foi ensinada durante muito tempo. Então, até a gente desconstruir isso da mente, demanda um amadurecimento espiritual, demanda um amadurecimento no campo do conhecimento, a fim de que a gente possa ir tomando contato com mais clareza das realidades espirituais, tais quais como elas são. Né? Então, assim, quando o Chico Xavier publicou o livro Nosso Lar, no ano 1943, se eu não me engano, ele mesmo achou que ele estava sendo mistificado com a obra, porque era tanta novidade que ele estava psicografando, que ele falou assim, não, eu estou sendo alvo de mistificação, isso aqui eu vou parar por aqui mesmo, porque essa obra vai ser assim, rejeitada no prelo. Aí Emmanuel falou, não, continua, e o Chico com aquela resistência, oferecendo dificuldade para a comunicação. Falou assim, então tá, meu filho, você está duvidando, eu vou ter que te levar lá em Nosso Lar para você ver. E através de um desdobramento, Chico foi conduzido à cidade de Nosso Lar, onde ele pôde tomar contato com as realidades espirituais da cidade. Então, assim, até ele teve dificuldade de aceitar determinadas realidades, o que vê lá nós, espíritos ainda, a caminho de construções morais mais sólidas, de construções no campo do conhecimento mais estruturadas. Então, até a gente desarraigar isso da mente, eu até pouco tempo atrás, eu tinha um determinado questionamento que eu fazia comigo mesmo, porque quando a gente lê Nosso Lar, a gente tem notícia de uma lagoa azul, não é? Que André Luiz relata na obra. Aí eu fiquei refletindo, será que dentro da lagoa tem peixe? Se na obra relata uma lagoa azul, será que é uma lagoa vazia? Não, deve ter peixe. E se são peixes espirituais. E se tem peixe espiritual, será que dá para pescar? Né? Então, assim, eu fui conjecturando em cima dessas realidades, porque é muito comum isso, porque a Terra a gente tem que considerar que é um retrato do plano espiritual, um retrato imperfeito. E não um plano espiritual, um retrato da Terra. Mas até a gente construir isso na nossa mentalidade, a gente tem que desconstruir uma outra construção que foi edificada durante muito tempo. É por isso que a gente tem dificuldade de compreender os anjos como espíritos comuns que se apresentam normalmente, de uma maneira que não nos fira, de uma maneira que não nos agrida. Interessante, né, Ives? Que aí os pescadores aí podem ficar tranquilos que quando chegar no plano espiritual, né, vai ter uma varinha lá esperando para pescar, né? Bom, a pergunta que nos chega aqui interessante, que aliás é tema da nossa palestra de hoje. Existem dias ou momentos em que a saudade de um ente querido é muito forte e chega a entristecer. Nestes momentos, esse ente pode estar perto? Posso estar prejudicando-o, sentindo saudades e por instantes tristes? Sim, pode estar perto, sim. Né? E também podemos estar prejudicando, sim, dependendo da forma como estamos sentindo a nossa saudade, né? Da forma como estamos chorando. Chico Xavier, no livro, tem um livro do Pinga Fogo muito interessante, aonde uma pessoa pergunta para o Chico exatamente sobre isso, né? Do choro, das lágrimas de saudade daquele ente querido. E o Chico então responde assim: ó, querida, a saudade e o choro, né? Quando ali feito da forma de amor, né? Quando você lembra daquele seu ente querido com aquela saudade gostosa, agradecendo a ele pelos momentos felizes que vocês passaram juntos, né? Por aquela forma maravilhosa quando, né, estavam ali convivendo aqui enquanto encarnados, aqueles momentos felizes, as lágrimas são como bálsamos, né? São como luzes que ele fala para nós, ali perante aquele espírito desencarnado. Mas quando o choro é de resignação, é de blasfêmia contra Deus pela separação daquele ente querido, estes sim, né, são como fel ali na vida daquele espírito, prejudicando tanto o espírito ali desencarnado, quanto também a pessoa encarnada, que sofre muito. Saudade, meus queridos, sempre vai existir,
Porque saudade é sinônimo de amor. Se você não sente saudade de uma pessoa, você não a ama, não é verdade? Então, quando um amigo, um parente nosso, um ente querido, enfim, né, desencarna, e você então sente saudades daquela pessoa, que bom. Quando eu desencarnar, eu quero que as pessoas sentem saudade de mim, e não alegria, né? Foi tarde, né? Ainda bem que já foi, não aguentava mais aquele traste. Já pensou que coisa horrível? A gente tem que passar no mundo e deixar saudades. As pessoas, nossa, aquele cara que era legal, né? Gente boa, né? Aquela saudade gostosa. Essa é a saudade que nós temos que sentir das pessoas. Hoje, excepcionalmente, né? Aliás, coincidentemente, ou não, né? Não sei. Nós vamos estar fazendo exatamente a palestra sobre esse tema. Sobre a questão do velório, sobre na hora do adeus, sobre a questão ali da nossa... da separação dos nossos entes queridos, que normalmente nós costumamos chamar de perda. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho, perdi meu marido, minha esposa, enfim. A gente não perde nada, meus queridos. Nós nos separamos temporariamente. O que fazer? Oração. Sentiu a presença naqueles momentos ali? O ente querido pode estar perto? Sim. O que fazer? Prece. Ore por ele. Ô, meu amigo, eu estou aqui, ó, firme e forte nessa nova etapa agora. Você está aí e eu estou aqui. Fica firme aí do lado aí também. Nós já temos o conhecimento necessário e suficiente. E aqui eu gostaria de sugerir, não só para vocês, mas aos amigos internautas também, a leitura de um livro fantástico que chama Na Hora do Adeus, do nosso querido Luiz Sérgio, que retrata muito bem o que acontece na hora do velório, na hora do enterro, e o que nós devemos fazer depois do enterro, o que é também muito importante, não é? Mas fé, né? Tenha fé, porque ninguém está desamparado. E vamos orar para aqueles entes queridos nossos que desencarnaram. Queria saber o porquê às vezes estou bem e qualquer coisa me tira do sério e fico muito irritado. O que fazer? Bom, nós precisamos analisar pelos dois aspectos, pelo aspecto fisiológico e pelo aspecto espiritual. É claro que toda pessoa que é portadora de distúrbios psicológicos, distúrbios estes que vão se manifestar através de problemas patológicos, através da falta de emissão hormonal, né, de recepção hormonal, de questões neuronais. Todo o processo de enfermidade psicológica, fisiológica, física, ele pode ser agravado por uma consequência espiritual, de espíritos que talvez se identifiquem naquela doença, né, que se identifiquem naquele desequilíbrio do indivíduo para tentar provocar algum sugestionamento. E nós também veremos casos de obsessão, casos de subjugação, onde não são adotados métodos corretivos, né? Onde não é adotada uma evangelização do indivíduo, uma terapêutica, e que esse processo, que a princípio era um processo espiritual, vai se tornando lentamente um processo fisiológico, e a pessoa passa a não ser mais apenas doente dos espíritos, mas doente dela mesma, ou seja, ela não está só obsidiada, ela não está só subjugada, ela também já apresenta patologias. Então, meu irmão, meu amigo, né, se você sente que às vezes está bem e outros momentos, de repente você fica irritado, eu te aconselho que, além da frequência à casa espírita, né, da implantação do culto do evangelho no lar, com a família, não é? Através de obras sociais, mas que também possa procurar o auxílio médico-medicamentoso, porque muitas das vezes achamos que o nosso problema é somente espiritual e nós estamos perdidos numa confusão hormonal, não é? E para aqueles que fazem o uso
apenas do medicamento, que possam se evangelizar, que possam também adaptar-se à moralidade da religião, seja ela qual for, né? Porque nós sabemos que, através dos estudos psicológicos e psiquiátricos, todos os casos de transtorno bipolar, em todos os casos de doenças de alteração de humor, a religiosidade é um fator fundamental para a melhora do indivíduo. Boa noite. Como o Espiritismo explica o exorcismo? Existem espíritos ou demônios dentro ou encarnado na pessoa? Bom, o Espiritismo nos fala sobre essa questão como a questão da obsessão espiritual. Porque, influenciado por espíritos, todos nós somos, conforme a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? Só que essa influência ela se dá por parte de uma vibração que a gente emite de nós mesmos, que vai favorecer determinadas sintonias que espíritos, se aproveitando daquela emanação, vão se sintonizar conosco, através da energia dos pensamentos que nós emanamos. A gente vai atrair correspondentes àquilo que a gente está emanando para o mundo, em termos de pensamentos, em termos de sentimentos, né? E com isso, pode ser que aconteçam os processos obsessivos, que são o seguinte: juntam um estado de desequilíbrio interior muito grande, um estado de baixa vibração, com perseguidores do passado, que nos encontram justamente por essa queda de sintonia. E daí se estabelece uma conexão mental, né, aonde o processo de obsessão ele ocorre. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma definição clássica do que é obsessão, que nos diz o seguinte: a obsessão é a perseguição de um espírito mau sobre o indivíduo, cuja ação vai de uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então vejamos que o processo obsessivo ele varia em níveis, ele tem gradações. E essas gradações, Allan Kardec classifica didaticamente como sendo a fascinação, a subjugação e a possessão. Fascinado seria essa influência simples, essa influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores. E dependendo da influência, da intensidade da influência, isso vai se agravando até um processo de subjugação e até um processo de possessão. Esse último processo de possessão, ele é muito difícil de se reverter em uma existência só. Por mais que se ofereçam terapêuticas espíritas, porque já é um processo que compromete o cérebro. Já é uma perturbação completa, como Allan Kardec fala, das faculdades até mesmo orgânicas. Então, quando chega a esse nível, não tem como você aplicar um processo de desobsessão, que no caso o exorcismo aqui que a pessoa está se referindo, é o que a gente denomina como desobsessão. Como se dá o processo de desobsessão, que é a cura de uma má influência de um espírito? Se dá através da terapêutica espírita, aquilo que o Keivson citou aqui, a água fluidificada, a terapêutica dos passes, a oração, e se dá principalmente através de um esforço que a gente empreende na prática do bem e na transformação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Porque o obsediado não é nenhum santo. O obsediado, aquele que está sendo vítima entre aspas, de uma perseguição espiritual, ele está oferecendo condições mentais e emocionais para que aquele espírito se aproxime dele, num processo que André Luiz chama de simbiose, que não é que o espírito entra dentro da pessoa, não é que o espírito toma conta do corpo da pessoa, é uma influência da qual os pensamentos se confundem, a pessoa se perde, não sabe mais o que quer dela e o que quer do espírito, e isso causa perturbações inúmeras. Então, quando você se transforma por esse esforço
de vigiar os seus pensamentos, os seus sentimentos, e principalmente através da prática do bem, esses espíritos não vão encontrar correspondentes vibratórios para continuar no seu intento de te prejudicar. Então eles se afastam. Quando a gente se transforma, ele só tem duas saídas, ele só tem dois caminhos. Ou eles se afastam de nós por não encontrarem vibração correspondente, ou eles se transformam com a gente. Esses são os dois caminhos que os obsessores podem tomar quando a gente está num esforço sincero de se livrar da obsessão. Tá? Mas não existe nada de exorcismo, aquela coisa espetacular como a cinematografia apresenta. Não há nada disso. A cura de qualquer perturbação espiritual, ela se encontra na nossa busca individual de nos melhorar, de nos aperfeiçoar como ser humano, nos desvinculando das faixas vibratórias que tanto nos prejudicam. Pergunta interessante que nos chega aqui. Boa noite, Sérgio. Se todos nós somos médiuns, como faço para me desenvolver mais, aprofundar mais? Olha só. De fato, Kardec coloca para nós que todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau de sensibilidade, não é? A palavra correta nem seria desenvolver, mas sim educar a mediunidade. E educação, como o próprio nome coloca, a educação vem do estudo. Como devemos fazer quando você tem uma sensibilidade, principalmente a pessoa que tem essa sensibilidade aflorada, essa mediunidade? Estudar. Estudar e estudar muito, muito. Né? Quanto mais estudo você for fazendo, mais compreensão você vai tendo acerca daqueles sintomas que você está tendo. Então você vai aprender a conviver de forma tranquila e harmônica com esse dom, que na verdade a mediunidade é um dom maravilhoso que Deus nos oferta para a nossa reencarnação, para que nós possamos nos melhorarmos e ajudar as pessoas e ajudar aqueles espíritos a quem também muitos nós perseguimos no passado. Então a mediunidade, na verdade, o que no primeiro momento, muitas pessoas que chegam a essa casa aqui, não é? Chegam aqui transtornadas, chegam aqui extremamente perturbadas e nos pedindo para retirar essa mediunidade, como se nós tivéssemos esse poder, não é? Eu não quero isso, não é? É porque ainda não compreenderam a maravilhosa oportunidade que está tendo nas mãos. Mediunidade não é doença. Mediunidade é uma bênção de Deus, uma grandiosíssima oportunidade, um presente que Deus nos oferta. E a gente nasce médium. Nasce médium, né? Vai viver como médium e vai morrer médium, né? E mediunidade não tem nada a ver de você ser ou não ser espírita. Mediunidade é orgânica, é nossa. Você nasceu médium. Então você é médium católico, você é médium evangélico, você é médium espírita, você é médium ateu, né? A doutrina espírita vem nos ensinar a conviver de forma tranquila e harmônica com esse dom. A como que nós devemos utilizar, como que nós vamos sentir a presença desses espíritos, evitando o que o Ives acabou de colocar aqui. Né? Quando a pessoa é média, ela tem uma sensibilidade muito aflorada. Então é muito mais fácil dela estar ali sendo influenciada por entidades ali, às vezes hostis, ou, né, sejam vingativos ou sejam mesmo viciados ali, né, por uma questão de afinidade. Então o médium tem que estudar bastante. E quando você vai estudando, vai aprimorando, vai entendendo as diversas partes da mediunidade, seja da psicofonia, da psicografia, da vidência, da audiência, enfim, são diversas. E aí você vai começar a compreender aonde que você deve atuar mais. Então estude, meus queridos. Essa casa, em especial, tem muitos grupos de estudo sobre mediunidade. Essa e tantas outras que tem aqui em Divinópolis, né, e para todo lado. Né? É isso. Uma amiga católica me disse que o dirigente disse para não ler as obras de Kardec e que Chico Xavier está no inferno. Fiquei revoltada, mas depois um amigo espiritual me disse que ele tem razão, que as obras de Kardec é como física quântica, para alguns que além de não entender, ainda vai confundir. E quanto ao Chico, o que ele chama de inferno, na verdade, é o umbral, e que ele passa mesmo por lá para resgatar espíritos ignorantes. Isso procede? Bom, complicado, né? Acontece o seguinte, provavelmente o dirigente aqui que a pessoa se refere seja
o dirigente espiritual da religião católica, né? Não sei se é o padre, não sei se é algum outro tipo de dirigente da Igreja Católica. Acontece o seguinte, eu não vou questionar o fato do padre não, tá? Porque é comum que entre as religiões, né, cada um queira defender o seu peixe e por isso vai acusar a outra de alguma coisa. Mas eu fiquei bastante impressionado com o que o amigo espiritual vem dizer depois, né? Porque o amigo espiritual diz que realmente, né, não deveria ler as obras de Kardec. O que acontece? Nós nos deparamos com essa classe de espíritos pseudo-sábios, né, que às vezes tentam nos ocultar alguma verdade. E nós, tendo a certeza, né, de que o Espiritismo é a terceira revelação, e mesmo para aqueles que não o enxergam dessa maneira, mas que analisem a obra, né, da codificação e extraiam dali alguma coisa que for ruim, né, que aponte ali alguma coisa que seja maligna, alguma coisa que seja controvérsia, procure dentro da obra da codificação numa anamnese muito sensata. Eu gostaria de lembrar aqui nesse instante do Carlos Torres Pastorino, né, que é o autor do livro Minutos de Sabedoria, que muitos de nós conhecemos, que era um padre da Igreja Católica, estava em trabalho oficial do Vaticano, em Roma, e ele é convidado para ler as obras da codificação espírita e fazer uma tese de defesa da Igreja Católica contra as obras da codificação. E então o diretor espiritual dele, né, o sacerdote responsável, deu para ele um tempo para ele estudar e procurar ali controvérsias, coisas na incógnita que poderiam prejudicar a imagem do Espiritismo. E Carlos Torres Pastorino, que era padre, então devolve os livros da codificação para o cardeal, junto com ele as suas túnicas, né, e a sua paramentação católica, se tornando então espírita e, por conseguinte, amigo de Chico Xavier. Então, o que eu digo é o seguinte, esses espíritos tentam nos afastar de determinadas verdades. E Chico Xavier, se ele passa no umbral ou não para resgatar espíritos ignorantes, talvez sim, e um deles é esse espírito que se comunicou, né, que precisa de bastante orientação. Só acrescentando uma coisa assim, o pessoal chegava para o Chico Xavier, lá no Grupo Espírita da Prece, falava assim, nossa, Chico, eu sou louca ou louco para saber para onde você vai quando você desencarnar. Ele falou assim, eu vou para o céu. Aí as pessoas, ai, que bênção, vai para o céu. Não, peraí, céu é uma sigla, Centro Espírito Umbral, né? Que eu acredito que realmente ele possa sim estar no umbral, porque os espíritos superiores, os espíritos angelicais, eles renunciam a uma posição, né, de estarem em lugares paradisíacos, sublimes, para descerem em auxílio dos mais necessitados, porque a felicidade deles se consiste no trabalho e não na ociosidade. E o trabalho dos espíritos superiores, eles ocorrem aonde há necessidade. E o umbral é uma localidade que há muita necessidade. Então, não duvido que o Chico Xavier esteja no umbral, não. Né? E bem lembrado, nosso lar também está no umbral. Então, portanto, isso ocorre sim. Espíritos benevolentes, espíritos nobres, trabalhando em regiões inferiores, renunciando a posições, vamos dizer assim, mais elevadas em termos de esferas espirituais, para estar socorrendo o maior número de corações possíveis. A pergunta que nos chega aqui é a seguinte: o que pode ser quando estou tomando passe, o passista passa a mão sobre minha cabeça, eu sinto os ouvidos tampados? Obrigado. Bom, o Ernesto Bozano, que é um pesquisador da doutrina, um clássico pesquisador da doutrina espírita, que escreveu aquele livro ali, Pensamento e Vontade, ele fala que essas energias,
anímicas, ou seja, do próprio médium, pela influenciação dos espíritos, são energias reais e que nos causam sensações reais, sensações materiais. Então, uns vão sentir os ouvidos tampados, outros vão bocejar, outros vão sentir arrepios, por causa dessas vibrações que está lhes chegando, né, pela sensibilidade daqueles que as estão captando. Então, essas energias, elas ocasionam fenômenos físicos perceptíveis, né, dentro da nossa sensibilidade, né, de todos que, como o Sérgio explicou, todos somos médiuns, ou seja, todos temos uma determinada capacitação de captar energias. Então, durante o passe, a gente recebe essas energias e sente, né, no nosso corpo físico essas energias. Não só no passe, mas quando alguém nos fala alguma palavra de gratidão, nós recebemos aquelas energias, né? Quando um filho cai, rala o joelho, a mãe vai lá e assopra o joelho do filho, que está chorando, o filho para de chorar porque a dor alivia. Aquilo também é um passe, que o filho recebe aquelas impressões que são reais, que são impressões amorosas que ele está recebendo. Então, assim, as sensações físicas, elas são comuns no momento do passe, no momento da transfusão de energia. Tem um episódio da vida do Chico que ele estava saindo para trabalhar e ele acordou atrasado. Se eu não me engano, ele trabalhava no Ministério da Fazenda, como datilógrafo, né? Era concursado lá. E ele saiu atrasado de casa, se arrumou, e no caminho tinha um companheiro de ideal esperando ele, para receber uma orientação que ele tinha prometido de Bezerra de Menezes. E ele, passando com pressa, ele viu, reconheceu o companheiro e falou assim: quer ver, eu vou me esconder dele para ele não me ver que eu estou atrasado para o meu serviço. Eu vou atravessar a rua aqui, quem sabe ele não me vê e eu consigo chegar a tempo. Só que, para sua infelicidade, o cara viu ele pelas costas e falou: ô Chico, aí tomou até aquele choque, né? Eu queria aquela recomendação que você me prometeu de Bezerra de Menezes, né? Aquela receita e tal. Aí ele falou assim: meu irmão, estou muito atrasado, eu posso te atender depois? Aí Emmanuel, na mesma hora, chegou para ele e falou assim: ó, vai lá e atende o nosso irmão, que o atrasado aqui é você. O indisciplinado aqui é você. Ele está te esperando ali desde as 6 da manhã. Então volta lá e atende o nosso irmão. Aí ele voltou, atendeu ele com toda a paciência. E quando ele retomou seu caminho, ele falou: oxi, de novo. Ele olhou para trás e falou assim: vai com Deus. Quando ele falou vai com Deus, ele sentiu uma luminosidade saindo da boca dele, atingindo o peito do Chico, por gratidão, lhe causando um bem-estar indescritível. E quando ele chegou no trabalho, né, o patrão não percebeu, né, ele desenvolveu as suas funções normalmente. E aí Emmanuel até brinca com ele, falou: Chico, imagina se não atende o nosso irmão. Ele fala assim: Chico, o diabo te carregue, vai com o diabo. Né? O tipo de impressão que você não ia receber. Então, essas impressões, a gente sente essas impressões das boas vibrações e nos causam bem-estar, quando elas são direcionadas a favor do bem, a favor da positividade. Né? A pergunta seguinte é: como pode ser explicado quando a pessoa acorda nervosa, sem motivo aparente, sem estar com nenhum problema sério? Olha, retirando aqui as hipóteses de um problema físico, né, de uma doença, de uma noite mal dormida, enfim, de qualquer situação ali que envolve a questão da fisiologia humana, pode ser uma influência espiritual, né? Pode ser também. Primeiro, nós temos que descartar todas as possibilidades de doenças físicas. Tirando essas possibilidades, esgotando esses recursos, né, então pode ser que seja ali, né, numa situação em que entidades possam estar junto de você. Nós estamos constantemente rodeados de espíritos, e espíritos de todas as naturezas, né? Nós vamos nos reportar aqui lá no Livro dos Espíritos, lá na questão de número 459, quando Kardec pergunta para os espíritos superiores se os espíritos podem influenciar as nossas vidas. E os espíritos superiores respondem: muito mais do que imagineis, pois que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha só,
Mas isso só vai acontecer se nós permitirmos. O Ives foi muito feliz aqui na colocação dele, em alguma questão anterior que ele falou aqui. Tudo é uma questão de sintonia, de vibração. Se eu der a oportunidade, ou seja, se eu baixar a minha guarda ali, eu vou estar, então, baixando as minhas vibrações, eu vou estar sintonizando com entidades ali daquele rameirão comum, né? Permitindo a aproximação desses espíritos que podem começar a me perseguir, podem começar ali a me perturbar. O inverso disso também é verdadeiro. Quando eu elevo os meus pensamentos através das preces, né, através dos bons pensamentos, das minhas boas atitudes, das minhas boas ações, eu vou sintonizar, então, com a espiritualidade sublime, com os meus bons amigos espirituais, saindo daquela faixa de sintonia. Então, essas entidades não têm como chegar próximo de nós, né? Não tem como ela estar ali me perturbando, tá certo? Então, tudo é uma questão de sintonia, tudo é uma questão de vibração, né? Oração sempre, meus queridos. Gostaria de saber até que ponto podemos auxiliar um irmão em desequilíbrio espiritual que se encontra à distância. Bom, primeiro nós precisamos ver quais são as nossas possibilidades, né? E quais são as necessidades dessa pessoa que está sofrendo, né? Que está em desequilíbrio. Se é um desajuste de ordem financeira e eu posso contribuir, então eu vou fazer isso dentro das minhas possibilidades. Se é uma falta de orientação, se é um descontrole emocional, e eu tiver alguma palavra amiga, uma sugestão de um livro, não é? Um sugestionamento para que aquela pessoa possa viver dias mais felizes ou resolver algum problema, assim também eu vou proceder. Mas eu acho bonito o que Emmanuel fala no livro Pão Nosso, que é o seguinte: Emmanuel vai dizer: ainda que não consigas fazer nada sequer em virtude de alguém que precise de ti, direciona a eles pelo menos orações que eles cheguem como fulcros luminosos, atingindo a alma e transformando o ser. Então, a melhor maneira de nós auxiliarmos alguém no momento de dificuldade são as nossas preces, não é? Aquela energia salutar que o Sérgio disse, que o Ives disse, né? Aquela sintonia agradável, aquele bem-estar que reconforta a alma, né? E junto disso, as outras possibilidades, se nós formos competentes para isso. Muito bem, meus queridos. Nosso tempo, infelizmente, já se esgotou. Algumas perguntas ficarão para a próxima semana, mas nós queremos agradecer aqui a presença de todos vocês, também agradecer aqui aos internautas, né, que Jesus possa abençoar a cada um de nós sempre. Muita paz.